Muito bom te receber aqui para a gente conversar sobre livros com IA em minutos. É isso aí. Gente, se você ainda não adotou como meta para sua carreira acadêmica escrever um livro, é como se você estivesse pagando um pedágio de autoridade. Você está crescendo menos na sua autoridade pelo fato de você não ter um livro, tá? Ah, mas Felipe, eu sei que um monte de gente não tem livro e tem autoridade. Claro. Porém, o livro é um acelerador de autoridade. E se você ainda escreve um livro best-seller, é mais acelerador ainda. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que são best-sellers, sabe? Então a própria resposta tá aí. Se você hoje adota como prioridade na sua agenda, e esse é o momento perfeito para isso, escrever e publicar um livro e torná-lo best-seller, esse é o jogo que você vai jogar bem. Hoje, honestamente, numa escala de comparação, primeiro é quem nunca escreveu um livro, né? Tá aqui embaixo na pirâmide. Segundo é quem já escreveu um livro, né? Publicou o livro, obviamente, já escreveu o livro, já tá, em termos de autoridade, já está aqui. Agora, o que tem mais autoridade é o best-seller. Eu, quando fui tirar o meu green card, moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho um green card. O governo americano chegou assim, ó, toma aqui, ó, pela sua autoridade acadêmica, eu te dou um green card. Eu lembro que uma das coisas que mais pesou do ponto de vista argumentativo foi justamente o fato de eu ser um best-seller. Best-seller abre portas. Então, o que a gente vai conversar hoje não é somente como criar livro, é como criar livro best-seller. E antes a gente contaria até em anos a criação de um livro. E depois alguns até em meses. E a gente muito rapidamente saiu de meses para horas e de horas para minutos. E é isso que você vai ver aqui ao vivo, tá? Vamos nessa! Curiosidade, curiosidade. Vamos embora, bota aqui no chat. Eu quero saber quem aqui já pensou em criar um livro best-seller, em escrever um livro best-seller. Não é somente escrever um livro best-seller, um livro que vai chegar uma editora, uma livraria e vai falar assim, ó, esse livro aqui do Marcos, do Endel, da Maria do Carmo, esse livro é um best-seller. Queria entender um pouco se isso está no horizonte de vocês, ou isso que eu estou falando é algo que, poxa, eu nunca pensei, mas estou aqui, estou até afim de fazer, né? Então coloca aqui no chat para eu entender um pouco o seu momento. É um momento que você está procurando escrever um livro best-seller, ou é um momento que você ainda nem pensou sobre isso, né? Bota aqui. Eu, eu sim. Não. Não pensei, mas agora eu quero. Aí sim. Ó, a Joana aí. Não pensei, mas agora eu quero. Exatamente. Pessoal, por que escrever livro? Primeira coisa, assim, é autoridade. Escrever livro é sinônimo de autoridade. Quando você chega e fala que tem um livro, você tá na frente dos outros que não tem. Entendeu? Até no churrasco da família, se você falar que quer escrever um livro, ou que você já tem um livro, sua autoridade é diferente. As pessoas olham para você diferente. Livro produz diferenciação, você é diferente dos outros. Eu sei que existe uma pressão muito grande dentro do mundo acadêmico e dentro de outras dimensões para publicação de artigos. Mas livro é mecanismo de diferenciação. Não adianta nada ter um monte de artigo e não ter um livrinho. Você tem que ter o livro também, porque isso compõe o seu diferencial. Livro traz, inclusive, remuneração. Pensa só, você é um advogado e você tem um livro, as chances de você cobrar mais honorários são grandes, entendeu? Então, o livro traz remuneração, o livro traz oportunidade, livro abre portas, livro gera muito mais resultado para quem é autor de livro. E livro gera uma coisa chamada renda passiva. Gente, eu todo mês, dia primeiro tá chegando, todo mês, lá no dia primeiro, eu recebo um e-mail da Amazon. Toma aqui, Felipe, seus dolinhas pelos seus livros vendidos no mês anterior. Isso é muito bom, porque você tem uma renda passiva.
sabe? Você já teve um trabalho enorme para fazer o livro. Então, que você seja remunerado por isso. Só que é um trabalho muito legal, porque você faz o livro uma vez e você é remunerado ao longo do tempo de maneira indefinida, né? Então, gera uma renda passiva, uma renda enquanto você dorme. Enquanto eu estou dormindo, meus livros estão gerando renda. Isso é muito bom. E diferente de modelos editoriais anteriores, em que a renda ficava com a editora, hoje você pode ter a sua própria editora. Quem é que estava aqui na nossa aula de editora digital? Quem é que estava aqui? Hoje você pode ter uma renda em dólar, sendo uma editora de livros, inclusive publicando livros de autores, de outros autores, ou dos seus próprios livros, ou até mesmo de marcas e codinomes. Então, renda passiva. As pessoas continuam comprando livro. Agora, é qualquer livro? Não. E aí que entra um problema. Geralmente, acadêmicos e geralmente profissionais técnicos, por exemplo, médico é um profissional técnico, contador é um profissional técnico, advogado é um profissional técnico. Ou seja, profissionais que dependem de uma perícia técnica para o exercício da sua função, geralmente não fazem as melhores decisões em relação às características dos livros. Quando a gente vai escrever um livro que a gente tem esse propósito, virar best-seller, ter renda passiva e tudo mais, essas são as características. Ele tem que chamar atenção. De fato, quando eu olho para o livro, eu bato o olho e falo, ih, tem alguma coisa interessante. E geralmente chamar atenção no mercado editorial, gente, eu sou dono de editora aqui nos Estados Unidos, já é minha segunda editora, que a primeira, quando eu tinha no Brasil, eu vendi, ganhei um dinheirinho bem legal, é outra coisa interessante você fazer, criar editora para vender. E aí, tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho minha editora Pembroke Collins já há 6 anos. Gente, livro que chama atenção vende mais. Agora, o que significa chamar atenção, Felipe? No mínimo, o livro tem que trabalhar uma dessas três coisas que eu vou te dizer. Ou ele trabalha curiosidade, ou ele trabalha necessidade, ou ele trabalha utilidade. Isso quer dizer o quê? Eu, enquanto leitor, para eu tomar a decisão de compra de um livro, uma decisão livre de compra, tá? Não estou sendo coagido a comprar o livro, eu sou obrigado a comprar o livro por conta de que eu estou fazendo uma disciplina, eu estou falando de uma decisão livre de compra. Facilita absurdamente a decisão livre de compra se aquele livro desperta alguma curiosidade em mim, se aquele livro fala algo que eu necessito, ou se aquele livro fala algo que é útil para mim. Isso é chamar atenção. Uma leitura fácil, né? Então, a gente precisa desapegar. Existem livros que a gente vai escrever que são livros da vida, são legados da vida, completamente elaborados e meticulosamente elaborados e tudo mais. E existem os livros que a gente faz para ganhar dinheiro e ser lido e citado. Então, esses livros dependem de uma leitura fácil. E geralmente, acadêmicos e profissionais técnicos têm um problema com isso. Por quê? Porque eles não escrevem de uma maneira fluida. Você pega um advogado escrevendo, é de uma maneira truncada. Você pega um acadêmico escrevendo, é de uma maneira truncada. Então, sem uma IA que escreve de uma maneira fluida, do jeito que o leitor quer, fica complicado. Fácil de gestão, livros que são para pegar e aplicar, pegar e aplicar, pegar e aplicar. Hoje as pessoas querem fontes de informação que despertam curiosidade, necessidade e utilidade, que elas possam ler mais facilmente e que elas possam, portanto, pegar e aplicar. As pessoas querem ter resultado mais rápido com o livro. Ai, Felipe, mas eu discordo, as pessoas deveriam querer resultados mais demorados. Eu não estou aqui para discordar, eu estou aqui como seu mentor. Enquanto seu mentor, eu tenho que te sugerir aquilo que traz mais resultado em termos de quê? Autoridade acadêmica e resultado financeiro. É por isso que eu estou nessa internet desde 2014, porque eu trago autoridade para as pessoas e trago dinheiro para as pessoas. Se você quer, devia ser assim, devia ser assado, é outro perfil, não é esse. Linguagem é acessível a quem você quer atingir.
Então, o livro tem que ter uma linguagem que se comunica com o seu interlocutor, com o leitor daquele livro. Geralmente, acadêmicos e profissionais técnicos têm o hábito de escreverem para si. E aí, ao escreverem para si, usam uma linguagem truncada, ou usam uma linguagem que não é acessível, usam uma linguagem que ninguém entende, às vezes nem o autor entende a sua própria linguagem. Isso tudo vai prejudicando, né, a questão da vendabilidade e do resultado do livro em termos de citação. E hoje, como você é medido pelo seu impacto, o livro é uma estratégia essencial de impacto, que as pessoas continuam lendo o livro. E se ele tem todas essas características, ele passa a ter um maior potencial de se tornar best-seller, né? E hoje, honestamente, você deveria colocar como meta pessoal se tornar best-seller. Eu falo isso com muito carinho, mesmo para aquelas pessoas que não estão procurando isso agora. E por que que eu falo com muito carinho? Porque as pessoas passaram a me olhar diferente quando eu virei best-seller. E aí, quando eu virei de novo, mais diferente ainda. Porque as pessoas falavam assim: ah, não, foi sorte. Aí eu virei de novo. Aí depois eu virei de novo. Aí as pessoas falam: não, aí é complicado de falar que é sorte toda vez que você lança um livro, né? Então, essas características são essenciais. Isso daqui são, digamos assim, as características, as propriedades do livro. Mas vamos olhar uma outra coisa. Qual é a estrutura do livro? De um livro best-seller? Qual é a anatomia do livro best-seller? É essa daqui. Primeiro, começa com a capa. Geralmente, os livros técnicos e os livros acadêmicos são caretas. A capa não atrai tanto. São, às vezes, até o que se chama de capas conservadoras ou tradicionais. E, às vezes, isso já atrapalha na venda do livro. Então, você precisa de uma capa clean, moderna, que desperte o quê? O quê? Aqui, ó. Curiosidade, necessidade e utilidade. Até o visual precisa despertar isso. Curiosidade, necessidade ou utilidade. Tudo começa com a capa. O rótulo importa. Ai, mas eu discordo, Felipe, porque tem livro que a capa é bonita e o conteúdo é ruim. Tem sempre o chato. Cara, é óbvio que tem. E tem livro que a capa é bonita e o conteúdo é ruim. Tem livro que a capa é feia e o conteúdo é bom. Mas eu estou aqui te ajudando a criar autoridade acadêmica mais rápido e a ganhar dinheiro mais rápido. Então faz um favor, usa a capa, né? Uma capa clean. Aqui no Superbook, inclusive, que é a nossa IA de criação de livros best-sellers, você tem aqui modelos de capa, ó. Você tem aqui 150 capas. É só você usar uma, né? Você tem ali 150 capas. É capa para dedéu, né? O título quebra de padrão ou chamativo para o leitor. Então, o título tem que ser algo que desperta o quê? Vamos lá, já decoraram? Ou ele desperta curiosidade, ou necessidade, ou utilidade. Título que desperta curiosidade, necessidade ou utilidade tem maior potencial de vendas. Então, não pode ser um livro chato. Tem que ser um título chato. Tem que ser um título interessante, né? Um título diferente. Um título que atrai o leitor. Falei, esse livro é diferente, né? Eu tenho um livro chamado O Segredo dos Acadêmicos Produtivos. Isso daqui desperta o quê? Curiosidade. Não é um livro Produtividade Acadêmica. Isso não tem curiosidade. Tá claro? O sumário. O sumário, geralmente, ele é composto do seguinte. Vou até colocar para cá para ficar mais bonitinho. Para ficar mais didático para você. Presta atenção aqui. O sumário de um livro best-seller, ele é composto disso aqui. Primeiro, ele tem uma introdução, tá? Ele tem uma introdução em que basicamente aqui ele vai falar do tema e vai demonstrar como o tema
afeta o cotidiano do leitor. Por quê? Porque às vezes a pessoa entrou para aprender sobre um tema no teu livro, mas nem ela tem consciência de como aquele tema é importante. Depois tem um capítulo de visão geral. O que que é o capítulo de visão geral? É o overview do livro. Pensa só, gente, vamos pensar aqui que você está entrando numa floresta. Presta atenção. E o objetivo é você sair da floresta do outro lado. Você está entrando de um lado, você vai sair do outro. O que é o capítulo de visão geral? É como se fosse um mapa completo da floresta. Então, antes de você entrar na floresta, eu falo, ó, quando você entrar na floresta, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai para cá, você vai para lá e vai para lá. Aí você memoriza o mapa. Você, pensa comigo. Se você entra na floresta sabendo o mapa da floresta completo, qual o efeito que isso te traz? Fala em uma palavra. Qual é o efeito que isso te traz? Se você vai entrar na floresta e já sabe o mapa completo, qual é a sensação que isso traz? Qual é? Perfeito, Wendel. Segurança. Segurança. Quando, ó, o cara já foi convencido do tema e como que o tema afeta a vida dele. Isso daqui, gente, essa introdução gera um desconforto na pessoa. Por que que gera um desconforto? Porque das duas, uma, ou ele vai ver que ele não sabia nada e que ele agora está sabendo algo e que ele vai falar: Meu Deus, como é que eu não sabia disso? Ou segundo, sabe o que que vai acontecer? Vai mostrar para ele que toda a cosmologia, cosmovisão que ele tinha não foi suficiente para ele entender a realidade que ele próprio está. Esse é o tom da introdução. Por isso que é muito importante você usar uma IA treinada para livros. Porque ela já sabe essa linguagem com o inconsciente da pessoa. Quando você vai para o capítulo de visão geral e que você apresenta o overview do livro, é como se você trouxesse paz. Aqui, ele termina a introdução inquieto. Quando ele termina o capítulo de visão geral, ele tá. Por quê? Porque você, quando ele termina a introdução, você criou um problema para ele. Que, cara, eu não sabia disso. Isso daí tem aplicação na minha vida, eu tô ferrado. Como é que eu não pensei nisso? Aí ele vai para cá. Entendeu? Tá claro? Orientação, segurança, direcionamento. Você dá um baixa bola. Observe então que o livro precisa conversar com o cérebro do interlocutor. Não pode ser um livro chato. Aí vem o que se chama de capítulos de desenvolvimento. O que é o capítulo de desenvolvimento? Muito simples. O capítulo de visão geral é o mapa. O capítulo de desenvolvimento é o quê? Partes do livro. Partes do mapa. Então a floresta se subdivide em três partes, ou em cinco partes. Eu vou no capítulo de desenvolvimento X, vai ser a primeira parte. No capítulo de desenvolvimento Y, vai ser a segunda parte. E assim sucessivamente. Só que aqui o cara já tem segurança, porque ele já entendeu o overview. Então, quando ele chega nos capítulos de desenvolvimento, eu estou liberando para ele só prazer, entendeu? Muitos de vocês aprenderam sobre o livro o seguinte, é criar mistério. Só que o cara ele fica com mistério do início ao fim, chega uma hora que o livro fica chato. O que você precisa é ter o que se chama de estímulos mentais distintos. Aqui, ó, eu tiro as crenças dele, aqui eu trago segurança e aqui eu levo ele no processo. Eu seguro na mão dele e mostro cada caminho que ele precisa adotar para chegar no final da floresta. Entendeu? Porque aqui, no capítulo de visão geral, ele aprende o quê? O mapa. No capítulo de desenvolvimento, ele aprende o quê? O como. Como fazer para chegar lá. Ó, meu amigo, você vai entrar na floresta, você já aprendeu para onde você tem que ir, né?
Só que é o seguinte, essa primeira fase aqui tem um monte de lama. Aí você tem que usar essa bota aqui. Aí na segunda fase tem um monte de, sei lá, javali. Aí tu tem que usar um tênis para tu correr muito. A terceira fase tem lá não sei o quê. É essa lógica. O que eu tô te falando, cara, eu devia cobrar por essa aula. Porque é algo extremamente profundo de persuasão. Extremamente profundo. Que 99% das pessoas não tem. Aí o cara tem um livro, não vende pra ninguém, ninguém não chama a atenção de ninguém, ninguém cita. A culpa é de quem? Do cara que não conversou com o cérebro. Então, capítulos de desenvolvimento. Quantos capítulos de desenvolvimento, Felipe? Quantos você quiser. Desde que, olha aqui, a sua, essa é a equação. Vamos embora. Vocês pensaram que não ia ter aula de matemática hoje? A soma dos capítulos de desenvolvimento é igual ao capítulo de visão geral. A soma dos capítulos de desenvolvimento é igual ao capítulo de visão geral. Fechou? Tá claro isso? E depois conclusão. Qual é o propósito aqui da conclusão? Primeiro, fechar o loop. Loop em inglês quer dizer volta. Então, eu preciso sair da floresta, não preciso? Então, eu começo aqui a entrar na floresta, eu entendo o mapa da floresta e eu caminho pela floresta. Só que eu preciso sair da bendita floresta. Na conclusão, eu consagro ao meu leitor que ele saiu da floresta. Eu preciso mostrar isso para o meu leitor. Eu preciso chegar e falar assim: leitor, parabéns, toma aqui uma medalhinha, você saiu da floresta. É quando eu fecho a volta. E eu preciso declarar isso para o leitor, eu preciso demonstrar isso para o leitor, eu preciso, sabe, persuadir o leitor de que ele conseguiu. Quando eu faço isso, eu estou gerando uma vitória. E o cérebro da pessoa gera aqueles sentimentos maravilhosos, serotonina, aquelas coisas lá. Por quê? Porque eu estou, enquanto autor, estabelecendo, através de um gatilho mental da conversa, uma consagração de uma vitória para o meu leitor. E ao ele ter a vitória, aí é que entra a outra parte da conclusão que se chama sugestões de ação. O que o meu leitor deve fazer em seguida? Por exemplo, no Segredos Acadêmicos Produtivos, eu chamo meu leitor para quê? Comprar meu curso. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Sugestões de ação. Isso é a anatomia de um livro best-seller. E eu duvido te ensinarem isso na internet. Tem gente que ensina livro best-seller, nunca foi best-seller e quer te ensinar a ser best-seller. Só que você não precisa, sabe, de um curso, fazer na mão. Você pode usar IA para isso, só que não é qualquer IA, né, gente? Ah, vou usar chat GPT. Fala sério, né? Fala sério. Aí, aí você estraga, né? Porque chat GPT, Gemini e Copilot não são IAs que são treinadas para essa sofisticação persuasiva. Se você quer usar IA, você tem que pensar nisso aqui, ó. A IA é ponto de partida e não ponto de chegada do seu livro. Então, qual é a maior virtude da IA? Ela gera a melhor versão inicial possível no menor tempo possível, tá? E ela vai te ajudar em vários momentos. No planejamento do livro, nas decisões editoriais, né? Até mesmo de nicho, de tema, de estrutura. Vai te ajudar, obviamente, na execução da escrita, na revisão do livro, na publicação do livro e até mesmo na divulgação. Então, IA boa para livro é IA que contempla tudo isso, né? Se você pegar aqui o Superbook, ó, olha só o Superbook, é uma IA para livros best-seller. Você já tem uma IA treinada para isso. Ó, ele tem vários robôs. Robôs de planejamento, olha aqui, ó. Analisador de nicho editorial. Ele vê nichos editoriais lucrativos. E quais são os temas que mais funcionam para o nicho editorial.
Gerador de tema de livro. É você que já tem o nicho, mas você não tem o tema. Então você gera o tema aqui. Sócio Bezos, né, a maior editora do mundo, se chama Amazon, e ele é um livro treinado no método Amazon, né, que é do Jeff Bezos. Engenheiro de prompt. Por quê? Você não precisa criar o livro virando engenheiro de prompt. Você gera os prompts aqui. Engenheiro de prompt de imagem, se você quiser usar ilustrações para o seu livro, você gera aqui. Isso daqui é só planejamento, ó, tá vendo? Tem a ver com isso daqui. E decisões editoriais também. Agora, a escrita do livro você faz aqui, ó. Primeiro, você faz título, sumário e introdução. Depois, o capítulo de visão geral, capítulos de desenvolvimento, conclusão. Depois, você aprimora o conteúdo aqui, se você quiser que amplie, reduza e tudo mais. E faz até sugestão de bibliografias para trechos do seu livro. Você também pode escrever e-book, né? Não é o foco nosso de hoje, mas pode escrever e-book também. Qual é a diferença do livro para e-book? Livro é o que vem na sua cabeça. Leitura aprofundada, de muitas páginas e tudo mais. O e-book é uma peça publicitária. Então ele tende a ser menor, mais objetivo, não tem referências, nada disso. Tá? Pós-escrita, tem o corretor linguístico textual, porque às vezes você escreveu parte do seu livro fora, você quer fazer uma correção. E o Critique Meu Livro. Você sobe o seu livro aqui e ele critica como se fosse um crítico de livros best-sellers. Olha aqui, mais coisa, ó, escrita e revisão. E tem a parte de publicação e divulgação aqui, ó, submissão de livro. Você gera aqui, ó, a carta de submissão. Planejador de linhas editoriais, você vai fazer a divulgação do seu livro. Author News é para criar perfil jornalístico. Book Release é para você mandar o release do seu livro para mídia. Script para YouTube, você quer fazer uma live do seu vídeo, ó, do seu livro? Pode ter até aqui a minutagem, ó, de 2 a 10 minutos e por aí vai. Script para Reels e TikTok e gerador de carrosséis, né? Então tá tudo aqui dentro de divulgação, tá? Temos ferramentas de geração de imagem, transcrição e por aí vai. Ainda tem um bando de treinamento, tem modelo de capa, tem modelo de book. Então, só para te abrir a mente, porque muitos aqui talvez estejam pensando o uso de IA para livro somente nessa questão da escrita. E não faz o menor sentido. Por quê? Porque a IA te ajuda em tudo. Por exemplo, aqui analisador de nicho. Olha só. Quero publicar um livro buscando mostrar como advogados podem acelerar seus resultados financeiros, melhorar sua qualidade de vida e rotina forense com o uso de IA. Aí ele só me pergunta, ó, tá vendo? Eu não preciso de prompt. Eu só sou reativo aqui, eu respondo pergunta. Qual o nicho editorial? Me descreve um pouco o mercado. Advocacia. Os problemas que eu quero resolver. Falta de tempo, de gestão, perda de prazo, perda de qualidade de vida, cansaço, não sabe melhorar a rotina, não sabe de IA. Aí vem, ó. Segunda pergunta: como você se posiciona dentro do nicho? Sou advogado, tenho diversas publicações, inclusive livro de marketing jurídico, tem vários clientes. Quais são os aspectos mais atraentes desse nicho editorial? Advogados estão dispostos a pagar se o problema for resolvido, o uso da IA autorizado na advocacia. Advogados querem ganhar mais dinheiro se ele tem mais trabalho. E qual a sua meta principal nesse nicho? Tornar-me best-seller e vender 1.000 exemplares e ganhar mais autoridade como mentor de advogados. Dito isso, ele que é plugado em vários dados da internet de mercado editorial, inclusive da própria Amazon, que é a maior livraria, a maior editora do mundo, ele me dá um relatório do nicho. Nicho de A para advocacia está em crescimento, ó. Concentre-se em construir uma audiência fiel, ele vai me ajudando, ó. Inclusive me dá quem é o provável leitor do livro. Ó, perfil psicológico do leitor, perfil psicográfico. Tá vendo? No, no final do dia, pessoal, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente fala de livro, se você tem uma IA como Superbook, você não precisa se preocupar em imaginar se o seu livro vai agradar e como vai agradar. A própria IA te dá isso. Adivinha quais serão os capítulos desse livro? As categorias. Adivinha quais serão os tópicos desse livro? Tá aqui, ó. Eficiência e inovação em suas práticas diárias. Como aumentar a rentabilidade dos escritórios. Como evitar a sobrecarga de trabalho e estresse.
tudo usando IA. Então, você vira muito mais um curador do conteúdo do livro. E você conduz a IA para que ela te entregue o livro. Tá vendo? Então, quando eu falo para que a IA te ajuda em vários momentos, é nisso tudo mesmo. Abram sua mente sobre uma IA que só vai te ajudar na escrita, entendeu? Especialmente no mercado editorial tão maduro como é o mercado de livros. Agora vamos lá, vamos seguindo aqui. Modos de uso da IA. Nós temos dois conceitos importantes, inclusive vou inverter aqui. Temos a IA generativa e a IA assistiva. Presta atenção no que eu vou te falar. O que é a IA generativa? É a IA como ponto de chegada. IA como ponto de chegada. Ou seja, o que a IA gerou, eu vou usar integralmente. Tá? Isso é IA generativa. IA como ponto de chegada. O que a IA gerou, eu uso. Tá? E o que é IA assistiva? IA assistiva é IA como ponto de partida. Eu uso a IA para como ponto de partida, como um ponto inicial. Depois eu vou trabalhar no que a IA gerou e isso vai gerar o meu livro. Tá claro? Estão claros esses conceitos e a diferença entre esses conceitos? Fala aí. Tá claro o conceito, gente? A diferença? Então, preste atenção aqui. Hoje, se você pegar a Amazon, eu gosto do exemplo da Amazon porque a Amazon dita tendências, né? E o que acontece na Amazon geralmente se reproduz para todo o mercado editorial. A Amazon autoriza que você use IA generativa ou IA assistiva para o seu livro. Traduzindo em miúdos, a IA autoriza que você faça o Ctrl+C, Ctrl+V, se você quiser, ou que você use só como ponto de partida e você melhora aquele texto. Então, a maior livraria do mundo, maior editora do mundo, permite que você use Ctrl+C, Ctrl+V no texto. É por isso que hoje, cara, você sendo um curador, né, você consegue produzir livros de excelência. O que que você precisa ter? Uma IA treinada e desenvolver isso de uma maneira relativamente estável, né? Não ficar só em um livro. Você pode escrever o seu livro hoje. É só você assinar o Superbook. Inclusive, já vou deixar o link aqui para você assinar o Superbook agora. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. A gente criou uma turma especial do Superbook chamada Missão Bestseller. Então, Missão Bestseller, você vai poder até publicar o seu livro na nossa editora americana. Tá? Então, entra agora aí no Superbook ao vivo enquanto eu continuo aqui a aula. Dito isso, qual é a sequência de escrita com IA? É essa daqui. É muito simples. Você só vai responder pergunta. Por isso que o livro vem com a sua cara, porque você está respondendo as perguntas do livro, que são feitas pela IA. Ou seja, a IA vai fazer uma análise combinatória das suas perguntas e vai te entregar um livro que você comandou. Então você primeiro responde perguntas, depois você usa verbos amigos. Como assim, Felipe? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Se eu quiser definir tema de livro, eu venho aqui no gerador de tema. Tem uma editora digital sobre tema de educação. Inclusive, aqui no Superbook você aprende como criar sua editora digital, tá? Tá aqui, ó, como criar uma editora digital e ganhar dinheiro com isso. Mas não faço ideia do tema do próximo livro a ser publicado na editora. Você me ajuda? Eu só respondo pergunta. Tá vendo? Qual o seu público-alvo? Professores, gestores educacionais e juristas especializados em educação. Há algum objetivo específico que deseja atingir com esse livro? Entender aspectos jurídicos e institucionais da educação superior no Brasil. Existe algum problema ou questão relacionada à educação que você acha relevante?
Quero explorar o ângulo do financiamento da educação. Você tem alguma abordagem, preferência de abordagem, baseada em casos reais ou fictícios? E qual o marco temporal sobre o tema? Século XXI. Dito isso, aí, tá vendo? Eu só respondo pergunta. Olha só. Aí ele me dá o problema. Financiamento da educação superior no Brasil sobre suficientes desafios e impactos. O objetivo, o método, tá vendo? E aí, fazendo uma análise combinatória de tudo isso, ele chega nesse tema. Vamos lá, gente. Veja se esse tema não é interessante. Financiamento da educação superior no Brasil. Desafios, casos e perspectiva para o século XXI. Esse tema é amplo, relevante, conectado às atuações, às discussões políticas e econômicas, permite uma abordagem prática, casos reais e fictícios. Além disso, atende ao critério de gerar impacto social, estimular debate na área jurídica, institucional e de gestão educacional. Cara, isso daqui, para a pessoa ter segurança nesse tema sem usar uma IA treinada, entendeu? Então, o que que eu fiz aqui? Traduzindo, eu respondi pergunta. Só que basta isso? Depende. Eu posso usar os verbos amigos. Quais são os verbos amigos? São verbos de interação com as IAs. Olha aqui, ó. Ampliar, reduzir, exemplificar, substituir, retirar, especificar. Então vamos supor, pega aqui comigo. Ah, eu não curti esse tema, eu queria algo que intensificasse mais o gatilho da curiosidade. Não gostei. Quero uma sugestão que intensifique mais o gatilho da curiosidade para despertar desejo de leitura. Pronto. Então, eu uso os verbos amigos justamente para aperfeiçoar aquilo que já está top. Ah, por isso que eu, Felipe, se você me perguntar assim, você gosta mais da IA generativa ou da assistiva? Sempre eu vou preferir assistivo. Por quê? Porque aí é o meu jeito, né? É mais Felipe, entendeu? Só que para chegar na assistiva, eu tenho que passar pela generativa, né? Olha aqui. Ótimo, vamos calibrar o tema para acender mais a curiosidade e o desejo de leitura. Vou oferecer algumas sugestões de tema com gancho forte, que provocam perguntas na mente do leitor, blá blá blá. Sugestões. Primeiro, o segredo por trás das faculdades. Como o financiamento define quem estuda e quem mora na sala de aula. Segundo, custa a educação? A verdade não contada sobre financiamento da educação superior no Brasil. Olha, um tom meio que, né? News, breaking news. Financiamento invisível. Quem paga a conta quando o ensino superior entra na conta pública? Ó. Inovação, corte e acesso. Casos que redefinem o financiamento da educação superior no século XXI. Entre orçamento e justiça. Como o financiamento da educação superior pode garantir ou desafiar direitos fundamentais? Tá vendo? Então ele sai de um tema que, na minha visão, já estava bem legal, mas aí eu quis que ele intensifica a curiosidade, meu amigo. E ele foi lá e intensificou. Tá claro, gente? Tá claro até aí? Então, essa questão dos verbos amigos é muito importante. Por quê? Porque a IA não é vidente. A não ser que você fale para ela não sabe os seus gostos, né? Eu, por exemplo, eu estava plenamente satisfeito com isso daqui. Porém, eu curti muito isso daqui também, ó. Cadê? Esse. Custa a educação? A verdade não contada sobre o financiamento da educação superior no Brasil. E o que é legal é que ele não tira essas sugestões do além. E traz a promessa, que é um conceito muito importante do método INDES, que é o meu método de escrita acadêmica, como abordar e perguntas para o leitor. Então ele me ajuda a decidir sobre o assunto. Beleza?
Tá bom, Felipe, entendi, mas eu já tenho tema. Eu quero que você me escreva o livro para mim. É muito simples você fazer isso. Como? É só seguir o fluxo. Vamos lá. Olha só. Venha o Superbook e pergunta: qual livro vamos escrever hoje? Qual é a grande promessa e qual é o problema ou desejo que você está solucionando? É isso. Aí eu respondo aqui, ó. Presta atenção. Que livro vamos escrever hoje? Vamos supor que é um livro sobre funil de vendas para advogados com inteligência artificial. Ou seja, o advogado conseguir cliente com IA. Qual é a grande promessa? O que o leitor vai ganhar? O leitor aprenderá estratégias para a criação de um funil de vendas focado na captação de clientes ética com IA para sua advocacia. O funil deverá observar três momentos: atração, relacionamento e contratação. Vamos lá. Para você que estava assistindo aqui a aula e prestou atenção, vamos fazer um exercício. Capítulo de visão geral e capítulo de desenvolvimento. Vamos aqui voltar. Isso daqui é o capítulo de visão geral ou é o capítulo de desenvolvimento? Isso daqui que eu marquei. É o capítulo de visão geral ou de desenvolvimento? O que que você acha? Quem não acha nada? E aí, é visão geral ou desenvolvimento? Bota aqui. O que que você acha que é? Visão geral, geral, geral. Perfeito. Esse daqui é um mapa completo. Tá vendo? Isso daqui é o quê? Capítulos de desenvolvimento. São partes que, uma vez somadas, permitem eu alcançar o capítulo de visão geral. Tá vendo? Agora, para quem então tem a terceira pergunta, Felipe? As duas anteriores já seriam suficientes. A terceira pergunta me permite o quê? Qual o problema ou desejo que você está solucionando? Me permite adequar a linguagem ao interlocutor. Adequar a linguagem ao interlocutor. Me permite, inclusive, trabalhar as dores e desejos do interlocutor. Entendeu, galera? Qual o problema ou desejo? Advogado não sabe usar IA ou usa IA genérica. Advogado que usa IA genérica e nada é quase igual. Não sabe engenharia de prompt e não sabe captar clientes usando IA. O advogado que usa IA genérica, assim como o acadêmico que usa IA genérica, eles só estão na frente de quem não usa IA. Mas tem que usar IA treinada. Pronto, respondi essas perguntas. Olha isso aqui. Com base na grande promessa e no problema, podemos criar um título atraente. Antes de sugerir, eu gostaria de perguntar: você prefere um título mais direto e técnico ou algo que desperte curiosidade ou mais provocativo? Curiosidade e desperte desejo de leitura, mas deve comunicar com o advogado. Você gostaria que o título enfatizasse mais a questão da estratégia do funil, uso da IA ou a combinação que destaque ambos? Funil mais IA. Aí ele me traz algumas sugestões de títulos, ó. 7 sugestões. Aí, beleza, eu chego e falo, ó, gostei desse. O segredo do funil de venda para advogado. Você já deve ter reparado que eu gosto de título que tem o nome segredo, né? Tem a palavra segredo. Como usar a IA para captar clientes no automático. Gostaram desse? Muito massa esse texto, né? Esse título, né? Desperta o quê? Desejo. Eu poderia escrever um livro IA para advogados? Poderia. Qual é o desejo? Agora, segredo do funil de vendas. Cara, é um negócio maneiro, diferente. Sim, gostei. Posso fazer estrutura? Pode fazer estrutura. Aí ele traz aqui, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência. Introdução com os principais argumentos que serão trabalhados. Já embutida essa lógica aqui, ó. Capítulo de visão geral, o nosso mapa. Depois os capítulos de aprofundamento. Adivinha quais são os capítulos de aprofundamento, gente? De desenvolvimento.
São as partes do nosso mapa. Depois, conclusão. Então, uma vez aprovando o sumário, gostei, vamos em frente com a introdução. Aí ele escreve a introdução. Olha aqui essa introdução. Aí ele escreve. Eu falei, olha a importância dos verbos amigos. Cadê verbos amigos? Eu gostei da introdução, mas eu quero maior. Quero que você expanda para 3.000 palavras. Pessoal, uma dica. Nunca usem páginas com qualquer IA. Quero 10 páginas, 5 páginas. A IA não consegue entender página, tá? Por quê? Porque você está vendo aqui alguma numeração e você sabe que página muda, né? Dependendo da formatação. Então, o ideal é a palavra. Mais ideal ainda é token, tá? Mas como muitas pessoas não são familiarizadas nessa unidade de medida, se você usar palavra, já fica legal. E ó, quero que você expanda para 3.000 palavras. Segmente nesses tópicos, que são os tópicos da introdução. Olha só isso. Ele fez a minha introdução. Agora eu te convido a refletir sobre o seguinte. Leia esse texto. Vamos ampliar aqui. Você está vendo alguma linguagem robótica? Nos últimos anos, a advocacia vem passando por uma transformação profunda. A rotina dos escritórios tradicionais, baseada quase que exclusivamente na atuação presencial, na papelada e na dependência de indicações boca a boca, deu lugar a um cenário onde a inovação e tecnologia se tornaram essenciais para se manter competitivo. A nova era da advocacia não é mais uma questão de escolha, mas de adaptação obrigatória. O que que eu estou trabalhando aqui, gente? Voltando. Na introdução, eu tenho que fazer o quê? Lembra para mim. O que que eu tenho que fazer na introdução? Tirar o sujeito do lugar, não é? Causar desconforto. O meu primeiro parágrafo já chega com o pé na porta. Qual é a síntese do primeiro parágrafo? Ou você muda, ou você vai rodar, meu amigo. Tá vendo? Hoje o cliente busca soluções rápidas, eficientes e acessíveis. Ele quer ser atendido de forma personalizada, com transparência e agilidade. Isso é possível quando o advogado adota ferramentas digitais, estratégias modernas e postura inovadora. Tecnologia não veio para substituir a essência do advogado, mas para potencializar sua atuação, ampliar sua capacidade de atendimento e, sobretudo, criar uma relação de confiança mais afetiva, mais efetiva. Tá vendo, gente? Tá vendo a diferença de um livro com uma anatomia best-seller? O leitor lê, o leitor tem uma sensação positiva do que um livro careta, sabe? A grande inovação vem com a combinação de um funil de vendas com a inteligência artificial. Estou ensinando o que aqui? O tema. Essa união permite automatizar processos, segmentar melhor o público, criar mensagens personalizadas e otimizar cada parte do relacionamento. Demonstrar como o tema afeta o cotidiano do leitor. Tá vendo? Muitos de vocês têm um conteúdo excepcional, mas vocês têm dificuldade em persuadir. Porque às vezes é pelo jeito de escrita, às vezes é porque o público-alvo do seu conhecimento não vai entender nada, você precisa escrever diferente. Só que a IA faz isso para você, ela entende quem é o seu público, tá? Então, aí que entra, ó, já que é o que ele deseja, vamos dar uma aliviada no cara. Aí eu começo a aliviar a vida dele, ó. Olha aqui. Olha como é que eu começo a aliviar. Ao longo das próximas fases, você será guiado passo a passo. Olha o alívio para montar um sistema de captação automatizado que trabalha 24 horas por dia para atrair, nutrir e converter clientes qualificados. Ufa, eu pensei que eu ia ficar com esse problema, mas o Felipe está me ajudando na solução. Tá vendo? Então, eu ajudo ele no processo. Só que eu não posso ajudar ele no processo sem antes criar um desconforto. Isso, em linguagem persuasiva, se chama agitação-solução. Primeiro, eu agito ele, eu crio mal-estar, eu tiro as certezas dele e depois eu crio a solução.
Se eu chegasse já criando a solução, não adianta de nada. Por que que muitos acadêmicos não convencem ninguém? Eles já vão direto para a solução. Eles não demonstram nem como que aquela coisa tem relação com o interlocutor dele. Aí não convence ninguém. Tá claro até aí? Lembrando, eu só gerei aqui o quê? Eu só gerei o título, sumário e introdução. O que que eu vou fazer? Eu salvo isso no Word. E aí, se eu sou o cara da assistiva, eu vou escrever em cima, vou trabalhar em cima. Se eu sou o cara da generativa, já está pronto. Aí eu venho para o capítulo de divisão geral. Lembra do meu Word? Olha o que que eu vou fazer. Eu vou subir o meu Word aqui. O que que tem dentro do Word? Título, sumário, introdução. E o que que ele vai fazer? Ele vai aprender sobre o meu Word e eu vou escrever o capítulo de divisão geral. Segredos do funil de venda para advogar. Como usar IA para captar clientes automáticos. Já entendeu o que que é. Aí, ó, quais são os 5 principais argumentos do livro? Aí eu escrevo aqui, ó. Advogado pode usar IA, mas não de qualquer jeito. Não usar IA é deixar de ganhar dinheiro. Advogado que usa IA tem cliente 24 horas por dia, até quando dorme. Funil precisa ser estruturado para atração, relacionamento e contratação. A IA ajuda em todo o funil de múltiplas formas. Agora, vamos supor que eu não tivesse clareza dos argumentos. É só pedir para ele arbitrar os argumentos com base no arquivo, ok? Aí, ó, quais são as principais objeções ou reservas dos leitores quando são apresentados esses 5 argumentos? Meu povo, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Sabe o que acontece quando você mostra o mapa para a pessoa? A pessoa fala assim: Isso não é para mim, eu não sou capaz, isso daqui não vai funcionar, eu não tenho tempo, isso daí não é para. O autor está enganando, isso daí é mentira. A pessoa cria objeções, entendeu? Então, olha só, o nosso capítulo de visão geral, ele é um capítulo que também vai buscar fazer o quê? Quebrar objeções. Tenho que parar minha vida para aprender a usar IA, uma objeção. Dois, não sei qual é a específica para advogar, me ajuda nisso. Três, não sei qual é o funil de vendas, isso é coisa de marqueteiro. Quatro, preciso gastar muito para criar funil de vendas com IA. Aí você fala assim, Felipe, quais são as objeções do meu leitor? Você que tem que saber. Se você não sabe, você pede para o Superbook arbitrar, e ele vai arbitrar com base em mercado editorial. E aí, ó, ao aderir os argumentos, quais são os benefícios que os leitores terão? Porque, ó, se ele superar as objeções dele, quais benefícios ele vai alcançar se aplicar esse livro? Qualidade de vida, mais cliente, mais dinheiro, menos trabalho e mais tempo com a família. Aí, ó, você gostaria que eu inicie a elaboração da estrutura? Sim. Então, preste atenção, ele não cria estrutura do além ou baseado em discussões acadêmicas. Ele analisa o leitor. Pode parecer meio bobo o que eu vou falar, mas se você pegar acadêmicos, advogados, médicos, contador, 99% não faz isso. Você escreve livro para os outros, não é para você. Ai, mas eu discordo. Pode discordar, mas você discordar não muda a realidade. Eu e você escrevemos livro para os outros. Então a gente precisa entender as dores, desejos e objeções dos outros para decidir o que vai estar no livro, ok? Então, depois que eu mapeei isso, aí vem a estrutura. A estrutura do quê? Do capítulo de visão geral. Desvendando os segredos foram de ventos cunhar na advocacia. Que lindeza! Por quê? Lembra qual é o título? Qual é o título? Começa com que palavra o título? Segredos. E aí, depois que eu causei todo o mal-estar no cara na introdução, eu trago o desvendando. Olha aí, eu tô começando o alívio. Eu tô dando o mapa para ele. Vocês mesmos colocaram. Qual é a maior virtude aqui do capítulo de visão geral? Segurança. É o mapa completo. É segurança. Eu tenho condições de passar pela floresta. E ele me dá aqui, ó, bonitinho, a introdução do capítulo,
os argumentos do capítulo e já destrincha os argumentos em subargumentos. O que que eu vou fazer? Agora é só usar os verbos amigos. Agora escreva a introdução em 3.000 palavras. Ele escreve a introdução. Aí, ó, agora escreve os argumentos em 3.000 palavras. Aí eu vou escrevendo todo o resto. Simples assim. E salvo no Word. O que que eu vou fazer no Word? Se eu for o cara da IA assistiva, eu vou trabalhar em cima do texto. Se eu for da IA generativa, já está pronto. Aí eu vou vir no capítulo de desenvolvimento. O que que eu vou fazer no capítulo de desenvolvimento? Vou subir o meu arquivo, que tem o quê? Título, sumário, introdução e capítulo de visão geral. Vou subir. Ele vai entender e eu só vou responder pergunta. E olha só isso daqui. Ele começou a me perguntar, eu dei uma de rebelde. Pule as perguntas, tá? E vamos direto para a escrita. Eu fui direto para a escrita, tá? Então veja que isso também é possível. Aí eu terminei os capítulos de desenvolvimento. Aí eu vou para a conclusão. Para escrever a conclusão, eu coloco o arquivo com o título, sumário, introdução, capítulo de visão geral e capítulos de desenvolvimento. Aqui, ó. Aí tem essas perguntas. Eu só respondo as perguntas. Olha só as perguntas, gente. Veja se são perguntas típicas que você aprende por aí sobre o que deve ser um livro best-seller. O que você deseja que o leitor se lembre ao terminar o livro? Qual é a mensagem mais importante que deve ser reforçada no capítulo final? Que ações específicas o leitor deve ser incentivado a realizar após o término do livro? Existe alguma sugestão, exercício prático que gostaria de incluir? Se tem uma história inspiradora ou exemplo de sucesso para motivar o leitor no final, você quer que o tom da conclusão seja motivador, inspirador, prático, direto? Gente, tá vendo? Aí eu respondo aqui, ó. E lembra que a conclusão tem que ter uma chamada? A minha chamada aqui, que eu não sou bobo nem nada. Eu fiz esse livro aqui para os advogados, que eu tenho uma IA chamada ADV Genius, que é para advogado, e aí no final o cara vai poder comprar o ADV Genius, né? Estamos aí. E ele já faz a sequência, ele faz a sugestão de estrutura da conclusão, e eu, uma vez aprovando a sugestão de estrutura, ele escreve a conclusão. Olha aí. Tudo com linguagem persuasiva, não é cara de chat GPT, cara de IA, nada disso. E eu vou salvar a conclusão no meu arquivão em Word. Eu tenho o livro pronto. O que que eu posso fazer em seguida? Robô aprimoramento de conteúdo. O que que é isso daqui? É alfaiataria, pequenos ajustes. Vamos supor, quero fazer duas coisas no texto abaixo: expandir para 600 palavras e trazer exemplos concretos aplicáveis ao cotidiano de adolescentes que são leitores do livro. Aí coloquei aqui esse trechozinho aqui. Aí ele expandiu aqui para 600 palavras. Tá vendo? Então, trabalhar alfaiataria. Quando você for ler a versão final, você pode chegar e falar assim: ah, eu queria um exemplo aqui, eu queria um caso ali, eu queria alguma situação a colar, e aí você usa o aprimoramento de conteúdo. E outra coisa que você pode fazer, sugestão de bibliografia. Agora que você tem o seu livro pronto, você vai procurar bibliografias se você desejar. Por quê? Deixa eu te fazer uma explicação. Preste atenção no que eu vou te falar. Qual é o jeito tradicional de você fazer leitura? É o seguinte: você pega lá, sei lá, você lê 1.000 textos. Só que naquele livro você vai usar 50 textos dos 1.000 que você leu. Então, em tese, 950 textos não vão ajudar em nada para o seu livro. É claro que você fica mais sábio, mais estudioso, você fica tudo isso. Mas eles não vão ajudar em nada no livro. O Superbook inverte a lógica. Você primeiro escreve o livro, depois você lê a bibliografia. Se você quiser. Olha aqui. Quero indicação de 5 bibliografias que dialoguem com esse trecho. Desde os primeiros povos indígenas que habitavam essas terras até os dias atuais, o Brasil é uma fonte inesgotável de histórias curiosas, acontecimentos incríveis e personagens que parecem ter saído de um filme de comédia ou de um drama épico. Ele traz aqui, ó.
Me traz 5 bibliografias. História e cultura dos povos indígenas, história dos índios do Brasil, povos indígenas no Brasil. Tá vendo? E aí, presta atenção. Eu não dei o trecho e pedi a bibliografia? Olha só. Reescreva o trecho incorporando as bibliografias sugeridas. Expanda para cerca de 500 palavras. Ele reescreve o trecho trazendo a bibliografia. Então, um trecho de 4 linhas vira um trecho de, sei lá, 80 linhas, sei lá, com a bibliografia incluída. Cláudio Figueiredo, Carmen Lúcia, Emília, Carneiro da Cunha, por aí vai. Tá claro, gente? Lembrando, tá vendo esse. Vou colocar aqui no aprimoramento de conteúdo. Tá vendo esse negocinho aqui, esse clipsezinho? Eu também posso subir textos meus que eu queira e pedir para ele reescrever considerando os arquivos. Tá? Também posso fazer assim. E aí o livro fica pronto. Fica pronto. E tá pronto para você mandar brasa e dar esses passos de publicação. Foi até aí? Coloca as dúvidas de vocês. Foi até aí? Beleza? Galera, enquanto vocês estão colocando as dúvidas, deixa eu fazer um convite aqui rápido. Eu quero convidar vocês para assinarem o Superbook. Superbook é uma IA bem madura nossa, tem mais de um ano de vida. Nós já tivemos diversos autores que criaram seus livros com o Superbook, que ganham em dólar hoje, que são autores best-sellers hoje. E você pode fazer parte desse grupo. E você pode fazer parte desse grupo na melhor condição possível, tá? Você pode apontar a câmera para o QR Code, ingressar no Superbook ou entrar em carreiraacademy.com/sb-livro IA e você dá esse passo agora. Você pode escrever seu livro hoje, se você quiser. E o Superbook, ele é bem legal porque ele tem tutoriais, né? E nesses tutoriais você consegue até mesmo publicar o seu livro, tá? Se você observar aqui, o Superbook, ó, ele tem treinamentos, imersão acadêmica, livro best-seller, livro com IA, como criar editora digital, publicação de livro na Amazon, PDF lucrativo, como que você ganha dinheiro com PDF simples de 8 páginas, de 5 páginas, e-books com IA, estratégias avançadas de livros e e-books. Tem modelo de capa, então as capas best-seller já estão aqui, são 150, e você pode mudar o que quiser, muda a cor, muda a imagem, muda a fonte. E modelo de e-book também, sabe? Então é uma IA super treinada. Você que vai entrar agora no Superbook, ele realmente é o melhor convite que a gente tem para fazer. Por quê? Não só você pode virar best-seller como eu sou, e diversos usuários do Superbook são, mas você vai receber isso aqui, ó. Robôs Ultra Expert, ferramenta, vídeo tutorial, treinamentos aceleradores, os templates de capa e de e-book. Tem encontro ao vivo para suporte comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt. São 2 encontros por mês de suporte. Pagamento em reais no Brasil, todas as atualizações, prioridade para novidade. Gente, quem entrou no Superbook quando o Superbook foi criado, recebeu, salvo engano, 8 robôs. Hoje nós temos, olha só a quantidade de robôs, só aqui, ó. É um monte, sabe? E você vai receber todas essas atualizações. E o que é legal, você que vai aproveitar isso agora ao vivo, é que a gente não está só te ofertando o Superbook. A gente está te ofertando a possibilidade de entrar no Missão Best-Seller. Você recebe o Superbook e isso aqui. E detalhe, sem pagar R$ 1 a mais. É só você entrar agora. Não tem essa coisa de, mas o Superbook é mais barato. Não, o Superbook é esse valor. Só que pelo fato de você entrar agora, você recebe a missão. O que que compõe a missão? Primeiro vai ser o ingresso para o Campo Carreira Acadêmico, o nosso evento anual de carreira acadêmica vai acontecer em dezembro de 2026. Rock in Rio do Mundo Acadêmico, 2 dias inteiros em que eu e diversos palestrantes vamos compartilhar tudo de mais atualizado contigo. Você vai receber encontro de implementação para usar IA de forma estratégica.
E não vamos termos um encontro, não. Teremos dois encontros agora em janeiro, para a galera do Missão Bestseller. É só a galera do Missão. Dois encontros agora em janeiro. Tá, é óbvio que esses encontros vão ter gravação para você poder rever, entendeu? E nesse encontro eu vou te compartilhar estratégias avançadas, vou tirar suas dúvidas, vou analisar seu livro e vou fazer todo o direcionamento para você. São encontros de microfone aberto. Você vai ter minha consultoria particular em dois encontros aqui. Fora os encontros do próprio aplicativo, que já são dois por mês. Então, em janeiro, a gente tem quatro encontros. Ou dá certo ou dá certo. Hábitos de escrita é um workshop completo de hábitos de escrita. Você vai ver que você não vai precisar parar a sua vida para escrever o livro. Inclusive, você vai poder fazer do metrô se você quiser. O que falta nas pessoas não é não saber escrever, é o hábito de escrita. E você já viu que o Superbook é muito fácil, né? É só você ficar ali respondendo as perguntas. Só que tem mais, gente. Assim, publicação na minha editora Pembroke Collins nos Estados Unidos da América. O seu livro que você gerar no Superbook, você vai poder publicar na nossa editora nos Estados Unidos. Ele vai ter ISBN americano, vai ser uma publicação americana, e isso com certeza vai ajudar bastante no seu currículo. Pensa comigo, você colocar no seu currículo que você tem publicação numa editora americana. Isso ajudaria? Editora americana. Você tem um livro publicado nos Estados Unidos da América. Então, faz muita diferença. Muita diferença. A gente só pede que você adquira 100 exemplares. Por quê? Questão de custo, de revisão. O que que inclui o livro? Capa, revisão, diagramação, ficha catalográfica, ISBN e DOI. Ou seja, isso tudo é caro, né? Então, para a gente ficar meio que no empate, você adquire 100 exemplares, que é muito pouco, né? Se você pensar, essas editoras por aí querem que você adquira 1.000 exemplares. Quem é que já fez orçamento com editora aí? 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. Aqui, basicamente, a gente está passando para você o preço de custo, né? Então, isso daqui é um acelerador de autoridade gigantesco. Uma editora que tem mais de 500 livros publicados. É absurdo isso. Isso daí é do Missão, hein, gente? Se você deixar para entrar depois, você não vai receber isso não, tá? É essa turma que a gente formou agora. É a última turma desse ano do Missão. Já coloquei o link aqui no chat. E ainda vou fazer a live de divulgação do seu livro. O que que é a live de divulgação, Felipe? Como é que é essa live? Eu vou te entrevistar na live. Então, é uma live em que você é o protagonista e eu sou o entrevistador. É uma live sobre o seu livro. Honestamente, pensa comigo. Você não acha que isso vai aumentar as vendas do seu livro? O que que você acha? Aumenta ou não aumenta as vendas? Eu tenho uma base de meio de 200 mil assinantes. Eu tenho mais de 400 mil seguidores em todas as redes sociais somadas. Eu tenho Caedus, Caeduca, tenho a própria Pembroke, tem vários perfis. Se eu divulgar uma live tua para vender o seu livro, você acha que o seu retorno financeiro não é maior do que o investimento que você vai fazer no Superbook? Então, eu estou colocando as coisas mais caras que eu tenho para você. A minha editora e o meu tempo. Por um valor ridículo. Quem entrou no Superbook um mês atrás pagou isso daqui, tá, gente? Mas não tava isso aqui. Então, dê esse passo agora, tá? Vou responder as perguntas de vocês para a gente se despedir, tá bom? Então, aponta a câmera aqui para o QR Code ou entra carregacadê.com/sb-livro IA. Por que que eu não coloquei o site normal do Superbook? Porque esse daqui que tem todas essas garantias e presentes, tá bom? Então você vai receber tudo isso além do próprio Superbook. Beleza? Tá bom? Ponta a câmera para o QR Code ou entra carregacadê.com/sb-livro IA. Deixa eu responder as dúvidas finais para a gente se despedir
Aqui. Estou com a oportunidade de criar um e-book para a disciplina EAD e nunca pensei no livro inteiro como best-seller. É, Wendel, cara, já que você vai fazer o e-book aí para essa disciplina EAD, já faz em um formato best-seller. Usa o Superbook para isso, tá? Eu quero me tornar um best-seller. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Está claro como a água. Rapaz, bonito. Valeu, Marcolino. Não, Super Agent é outra IA. Vale a pena ter os dois. Qual a limitação de geração? Não entendi exatamente. Ela gera o livro, tá? Conforme você vai prompteando ali. Mas você tem 700 interações, ou seja, é livro pra caramba. É livro pra caramba. Já sou a Aline aí, que legal, ó. Já sou assinante de Superbook, inclusive dobradinha. Superbook e Super Agent. São os dois supers, né? Já utilizei o Super Agent para melhorar o e-book já escrito. Olha que legal. Sou enfermeira, especialista em matéria infantil, mestrando em laser terapia. Que massa, Aline! Laser terapia. Ó, um e-book sobre isso aí vai ser interessante, hein? Parabéns, pô. Eu que agradeço pela sua confiança. Obrigado, tá, Aline? Essa dobradinha dá um troço bom, hein? Superbook, Super Agent. Posso transformar a defesa de TCC em um livro? Com certeza, tá? É, Wendel, é porque não foi o meu foco, mas em todos os nossos robôs, todos, olha aqui, você tem o clipsezinho. Ó, análise de nicho, temas de livros. Aqui, ó, no título, sumário, introdução, todos têm o clipsezinho. Então, no momento que você achar mais conveniente, você pode mandar o seu TCC para ele considerar na escrita do livro, tá bom? Então, pode mandar brasa. Inclusive, é muito comum, né? Pegar essa daí para o Ender para qualquer outra pessoa. Tem gente que assina o Superbook e já chega com um livro, vamos chamar assim, pronto. Só que o livro está numa linguagem careta, enfim, sem aquelas características que eu falei aqui. Então, o cara usa o Superbook para o Superbook reescrever o livro numa linguagem best-seller. Outra pergunta, como fica a questão de plágio? Excelente pergunta. Eu acho que eu até tinha separado aqui no mapa mental para falar e esqueci. Ah, não falei não. Vamos lá. Plágio de IA. Isso daqui é mole de explicar. Primeiro, não existe plágio de IA. Quem diz que existe plágio de IA é uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento do que está falando. Quem diz por aí, né? Óbvio, tem gente que tem essa dúvida, né? Eu estou falando quem afirma, tá? Vamos lá. Plágio é previsto no Código Penal. Então, tá lá, violação de direito autoral. Eu não posso violar o direito autoral do Superbook. Por quê? Porque o Superbook não é titular de direito autoral, tá bom? Vamos lá. Quem te acusa de crime de plágio está cometendo crime. Qual crime? Injúria ou difamação. Depende de como te acusou, mas está cometendo crime, injúria ou difamação. Beleza? Você pode fazer um registro de ocorrência contra essa pessoa, inclusive pedir dano moral, ok? Softwares antiplágio são uma porcaria. Nenhum presta. Turnitin, GPT-0, Smodin, Copylix, nenhum presta. Todos são uma porcaria. Gente, eu já criei 18 IAs. Por que que eu nunca criei um software antiplágio IA? Porque nenhum que eu testei criar prestou. Assim como todos esses eu já testei, não prestam.
A única diferença dos softwares que eu criei dos outros é que eu não tive coragem de colocar no mercado, os outros tiveram, né? E aí fica enganando por aí. Tá, então, e por último, editoras tendem a não proibir o uso de IA. Inclusive, a própria Amazon estimula o uso de IA, que é a maior editora e a maior livraria do mundo. Tá bom? Tá claro isso? Beleza? Vamos lá. Felipe, me tira uma dúvida. Esclarecer melhor a questão da autoria. Eu serei coautor do livro, mas terei que colocar com auxílio de IA? Vamos lá. Quando você escreve um livro sem IA, pensa comigo, Gil. Você tem que colocar aqui todos os seus professores que te inspiraram para fazer aquele livro, todos os professores que te deram aula, todos os autores que você leu são coautores do livro? Não. Então a IA também não é coautora, até porque ela não é sujeito de direitos, tá? Nem a Amazon exige isso. Aliás, exige, nem a Amazon exige, e eu nunca vi um veículo de comunicação que a IA tem que ser coautora. Também mencionada, tem muitos lugares que não exigem que seja mencionado, até porque não faz sentido ser mencionado. Se você usa a internet, você tem que mencionar que usou a internet? Não. O que vai acontecer com as IAs é a mesma coisa. Daqui a um ano não vai fazer sentido. Todo mundo vai usar IA. Não vai, quem não usar vai ser olhado assim, "Ué, você é um ET, né? Você não usa IA, você é um ET. Tá, então é o mesmo aqui. Beleza? Agora, se o veículo exige que você mencione, é uma regra do veículo. Ele tem todo o direito. Tá? Só que isso é exceção da exceção. Quantos livros podem ser confissionados? Muitos. Nunca testei o limite, mas muitos. Estou escrevendo uma tese. Superente seria uma ajuda interessante? O Superbook, para escrever tese, aí a gente foge da ideia do Superbook, né? O Superbook é livro, best-seller. Se você quer a tese, é o Superagent. São feras demais essas IAs. Escrever um livro partindo da minha dissertação de mestrado. Excelente. Manda brasa, meu irmão. É isso aí, Álvaro. Farei meu best-seller em laser terapia. É isso, tem muito mercado, assim, me chamou muita atenção ali nessa questão da laser terapia, sabe? Um mercado muito interessante. E para você, Aline, construir autoridade nisso, você imagina, eu sou best-seller e o meu livro é sobre laser terapia. Isso daí é uma coisa legal, sabe? Então, eu recomendo ir por aí também. Teremos acesso a esse material? Usuários do Superbook terão, tá? Vai estar lá na parte de treinamentos do Superbook. Não peça para minha equipe, tá, galera? Vai estar na parte de treinamentos do Superbook. Não só a gravação do encontro, mas também o mapa mental. Outra dúvida, quando eu fiz sumário, veio também todos os capítulos. Nesse caso, ainda vou aprimorar na parte de escrita de todos os capítulos? Sim. Quando ele gera o sumário para você, a sugestão, aí você aprova ou não aprova, né? Ou melhora e tal. Mas lá no final no frigir dos ovos, você sempre pode alterar o sumário antes de escrever lá na parte de capítulo de visão geral, de capítulo de desenvolvimento. A cadeia 24 horas não serve para tese? Também serve, mas a pergunta dele foi super agent. Eu quero fazer revista em quadrinho. Posso fazer um Superbook ou um Super Agent? Revista em quadrinho, nenhum dos dois vai fazer. Tá? Você tem até gerador aqui no Superbook. Você tem gerador de imagem, mas você tem que promptear muito claramente para sair bonitinho, entendeu? Tecnicamente dá, mas depende muito de você. O que eu vejo é o seguinte: o cara quer criar história em quadrinho, mas ele não coloca nem o cenário. Aí o Superbook tem que ficar viajando a maionese sobre o cenário. Se você promptear bonitinho, sim. Mas a boa notícia, meu querido Gildo, é que nós temos um engenheiro de prompts para imagem, tá? Então, é muito dependente de você promptear direito. Mas dá. Beleza? Inclusive, vocês podem criar imagens ilustrativas para tudo.
qualquer parte do seu livro, tá? Então você pode usar aqui o gerador de imagem. Existem poucas publicações brasileiras. E eu chutaria, Lili, sem conhecer esse nicho, eu chutaria que não existe publicação best-seller sobre laser terapia. Sabe o que acontece quando você vira best-seller? A própria Amazon começa a entregar mais seu livro nas buscas. A Amazon começa a fazer anúncio com o seu livro. E a Amazon começa a imprimir o seu livro e mandando para os negócios locais. Então, isso tudo faz muita diferença. Como gerar figuras? É só ir no. O que eu sempre sugiro é, a não ser que a pessoa seja craque de prompt de imagem. O que eu sempre sugiro é, vem no engenheiro de prompt de imagem e depois vai no gerador de imagem. Lembrando que ele também pode transcrever imagem. Isso daqui é muito legal. Fiz para mim esse. Sabe quando você está deitado lendo um livro? Aí você está com você quer anotar um negócio do livro, você está com a preguiça de levantar? Você tira a foto do livro e bota no transcritor de imagem e ele transcreve para você. E o que é o descritor de imagem? É para pessoas que querem trabalhar com linguagem inclusiva, inclusive para deficientes visuais. Ele descreve a imagem que está na foto. Olha que legal. É muito massa o Superbook, gente. É um negócio que todo mundo tem que ter. Show. É, não tem, né, best-seller. É isso aí. Então esse é o momento, Aline. Show de bola. Galera, tô liberado? Tô liberado? Olha aqui, ó. Essa é a sua última chamada, gente. Esse é o seu último momento de entrar no Superbook. E mais, no Missão, que é uma turma premium do Superbook sem você pagar R$ 1 por isso. Olha o que está em jogo aqui. Ingresso para o campo carreira acadêmica, conto de implementação, para usar AI de forma estratégica, hábitos de escrita, publicação na Pembroke, live de divulgação. Gente, não cometa o erro de deixar de lado isso aqui, não. Tô liberado? Fechou? Show de bola. É isso, meu povo. Tamo juntos. Muito feliz em te receber aqui no Superbook. E bora pra cima. Valeu, galera. Tchau, tchau.